aqui no nosso agregador de pesquisas. Vamos lá. Então aqui, ó, Fortaleza. O Walter está familiarizado aqui com esse agregador também, né, Walter? Então, aliás, um dos melhores instrumentos que a gente tem hoje é o agregador, porque ele limpa algumas coisas de uma pesquisa para outra, né? Ele dá um peso, né? Dá um peso, então alguns critérios que um trabalha o outro não, você junta e dá uma média confiável. E aqui vale muito isso que você estava falando há pouco, né? Quando a gente olha para um agregador, vê essa questão de tendência, né? E aí, mas enfim, a gente vê aqui nessa tendência, a gente tem André Fernandes, né? Na liderança, numa tendência nesses últimos dias aqui de pesquisa, numa tendência de queda, mas está aqui com 24%. Aí tem Evandro Leitão, 23,13% na média, né? Aqui numa tendência mais estabilizada. Aí a gente tem aqui o Capitão Wagner, 20%, dando uma subida. Ele vinha numa tendência de queda grande e agora deu uma leve subida. E o José Sarto também numa tendência mais de estabilidade aqui com... Quanto? Está aqui, José Sarto, 18,87%. Né? E aí, Walter, pelos números, a gente acabou de ver, Fortaleza talvez seja, né, Walter, a única capital com um confronto direto entre PT e PL no segundo turno, correto, Walter? Direto, sim. Por que então ainda assim se fala tanto em polarização, Walter? Pois é, a verdade direta. Agora, candidatos bolsonaristas e lulistas, por exemplo, São Paulo tem isso, né? Está projetado. Mas há uma possibilidade de ser 2 bolsonaristas, mas há uma possibilidade também de ser um lulista, mas não um petista, como acontece aqui. PL, aqui é o que chama a atenção só aqui. Em Fortaleza. Agora, de qualquer maneira, é bom a gente, por esses números aí de média que você colocou, a gente continua numa situação em que os dois que estão aparentemente um pouco mais distantes, ainda tem chance de estar no segundo tempo, no segundo turno. Não. A gente chega a essa etapa com um quadro com esse desenho, até pelas tendências, de uma possibilidade muito forte dessa disputa direta, PT e PL, mas sem poder desconsiderar quem vem mais perto, que vem com chance. Nós temos aí 3 dias, nós temos esse debate de hoje, 2 dias, na verdade, a partir de hoje, esse debate mais 2 dias para se trabalhar, então com chance de você... E você tem que trabalhar sempre com a ideia que nós estamos falando de pesquisa, né? Então, vamos esperar que o voto... Agora, a tendência que está colocada de fato, a gente tem esse fato, digamos assim, único em Fortaleza, que é o candidato do PT e o candidato do PL podendo ir para um segundo turno disputando direto. Tem características, né, especiais aqui em Fortaleza. Tem, por exemplo, desses 4 que estão ali, né, qualquer um dos 2 desses 4 estarão no segundo turno. A gente sabe que desses 4, o André Fernandes já é um vitorioso, né, Walter? É o que tem se dito muito. Mesmo que ele não vá para o segundo turno, ele já é um grande vitorioso pela projeção que ele adquiriu. E aí, dos outros 3, 2 vão sair muito machucados, né, muito derrotados aqui, porque não irão para o segundo turno, no caso de André Fernandes indo, né? Então, outros 2, se for o prefeito José Sarto, prefeito atual, ficar de fora do segundo turno, é uma derrota imensa, não só para ele, mas para o grupo, né? Ciro, Roberto Cláudio. Se Evandro não for, é uma derrota imensa ali para o PT, para o governador, para o ministro Camilo, etc. Né? E para o capitão Wagner, é o que? A 3ª ou 4ª vez que ele disputa a prefeitura? Terceira, né? Se ele não for, na 3ª vez, vai ser uma derrota grande também, né? Terceira e sempre indo para o segundo turno, sempre dando trabalho no segundo turno, né? Agora, ele tinha um fator nessa campanha que ele sabia que faria diferença contra ele, que é exatamente a candidatura do André Fernandes, que era um grupo que sempre esteve nessas campanhas anteriores dele. Então, ele perdia um grupo substancial que fazia parte da sua aliança anteriormente. Agora, é isso aí. Se a gente fosse apontar, ó, se a eleição, se a campanha terminasse hoje, esqueça o resultado, quem é que está como vencedor? O André Fernandes, claramente, seria essa pessoa com esse perfil. Até porque, Tardan, ele mostrou-se uma pessoa diferente. Né? E, aliás, ele passou a campanha toda se justificando, chegou no final a pedir mesmo, a se dizer arrependido do que fazia no passado, coisa que ele não parecia capaz. Né? O que ele fazia nas redes sociais, atribuindo ao fato de ser como se aquilo fosse natural de qualquer adolescente fazer, e a gente sabe que não é. Né? Então, ele demonstrou capacidade, inclusive, de disciplina para seguir uma estratégia que estava bem montada. Vamos lembrar que foi uma campanha feita com bastante dinheiro,
PL hoje é um partido, é o maior fundo eleitoral que tem no Brasil é o do PL, e ele foi beneficiado por esse fundo, né, o partido. Aliás, com relação à perspectiva de segundo turno para todo o Brasil, o Valdemar, o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, ele já disse que um dos problemas é que o partido gastou todo o fundo na campanha do primeiro turno. Então, as campanhas do segundo turno terão dificuldade nessa perspectiva dos recursos. Agora, são campanhas muito curtas, né, de 3 semanas, talvez certo. Isso não faça tanta diferença. Mas foi uma campanha, inclusive, milionária. Agora, não bastava ser uma campanha para gastar muito dinheiro. Tinha que ser também uma campanha bem feita, e ela foi, e eu acho que é isso mesmo. Mas se a gente fosse parar a campanha hoje, dizer quem ganhou essa eleição, quem sai vitorioso dessa campanha, né, quem ganhou... Aqui em Fortaleza, o André Fernandes. Em Fortaleza, o André Fernandes, sem dúvida, em qualquer que seja o resultado.